Imagine chegar em uma ilha de férias e descobrir que predadores colossais e criaturas que desafiam a natureza estão escondidos em cada canto. Uma ilha tão aterrorizante que até os dinossauros, os reis indiscutíveis de sua época, foram as presas. Esta ilha não é como as outras, e o que vive lá dentro é algo que redefine o conceito de medo. Bem-vindo à Ilha HK, um lugar onde o mundo dos dinossauros dá uma guinada inesperada. Aqui, os predadores não são quem você espera que sejam. Na era Cretácea, a Europa era um arquipélago tropical quente, um lugar muito diferente do continente que conhecemos hoje. O mundo estava coberto de pequenas ilhas, cada uma com seu próprio ecossistema e criaturas únicas. Em muitas destas ilhas, os dinossauros dominaram a Terra, tal como fizeram em quase todos os cantos do planeta. Mas na Hat Island, as regras eram diferentes. Os dinossauros não eram os caçadores, mas sim os caçados. Em vez dos predadores colossais que se poderia imaginar, como os temidos tiranossauros ou velociraptores, a ilha era dominada por criaturas que pareciam saídas de um pesadelo surreal. Estas criaturas não eram grandes, mas o que lhes faltava em tamanho compensavam com estratégias de caça letais e características corporais perfeitamente adaptadas ao ambiente da ilha. Num lugar onde os dinossauros que conhecemos e tememos eram presas, é difícil não ficar intrigado com que tipo de predador poderia reverter a cadeia alimentar de forma tão radical. Parte da razão pela qual esta ilha é tão assustadora é precisamente o seu isolamento. Ao longo de milhões de anos, as espécies que aqui chegaram evoluíram sem competição direta de grandes dinossauros predadores. Em vez disso, os habitantes de Hat tornaram-se monstros especializados, adaptados para caçar em ambientes limitados, onde o espaço e os recursos eram escassos. As criaturas que dominavam a ilha tornaram-se extremamente eficientes na caça, movimentando-se em matilhas e adaptando-se às particularidades do terreno, resultando num ecossistema completamente diferente do das ilhas vizinhas. Embora os dinossauros típicos da época tenham sido forçados a se adaptar a esse ambiente perigoso, a vantagem nunca esteve do seu lado. Seus predadores nesta ilha eram criaturas rápidas, ágeis e, o mais importante, oportunistas. Eles usaram emboscadas, ataques em grupo e, em alguns casos, até caçaram cooperativamente para abater presas muito maiores do que eles. O mais surpreendente é que estes caçadores não eram dinossauros, mas sim pequenos répteis marinhos e terrestres, que com o tempo se tornaram os verdadeiros senhores da ilha. As criaturas da Ilha HK não eram apenas mortais no sentido físico, mas sua mera existência representava uma ameaça psicológica para qualquer criatura que tentasse coexistir com elas. Imagine um dinossauro típico, grande e robusto, intimidante em quase qualquer lugar do mundo, agora reduzido a ser alimento de seres muito menores, mas incrivelmente eficazes. Isto perturbou completamente o equilíbrio natural a que estamos habituados no mundo dos dinossauros. HK era uma anomalia em um mundo de gigantes, uma ilha onde as menores e mais eficientes criaturas se tornavam os verdadeiros titãs. À medida que os cientistas continuam a estudar o que resta desta ilha misteriosa e dos seus habitantes, uma coisa fica clara: a natureza sempre reserva surpresas. A evolução neste ecossistema isolado levou à criação de criaturas que desafiaram todas as expectativas, transformando o que sabemos sobre o domínio dos dinossauros. Hat Island é um aviso vivo de que, na natureza, ser o maior ou o mais forte nem sempre garante o primeiro lugar na cadeia alimentar. A verdadeira história desta ilha e dos seus habitantes mortais faz-nos pensar que outras surpresas o passado pré-histórico do nosso planeta pode estar escondendo. Se esta ilha desafiasse todas as regras conhecidas, que outros segredos poderiam estar à espera de serem descobertos? Que tipo de outras criaturas poderiam ter se escondido em outros cantos do mundo antigo, evoluindo em caminhos tão únicos que todos os seus ecossistemas nos parecem quase estranhos?
O que está claro é que a Ilha HK não era um lugar para os fracos, e certamente não era um destino que alguém escolheria para uma escapadela relaxante. Este canto do mundo era um lugar onde os papéis de caçador e presa eram constantemente invertidos, e a evolução jogava as suas cartas de forma imprevisível. Era uma ilha aterrorizante, não só pelos seus habitantes, mas pelo que nos revela sobre o quão imprevisível e feroz a natureza pode ser quando as regras mudam. Se você alguma vez pensar em tirar férias em uma ilha deserta, certifique-se de que não seja uma ilha como o HK, onde o que se esconde nas sombras não apenas desafia suas expectativas, mas também o torna parte do jogo mortal da sobrevivência. Agora que você aprendeu sobre os mistérios da Ilha HK, resta apenas imaginar quantas outras ilhas pré-históricas poderiam ter abrigado pesadelos semelhantes, e o que mais a evolução pode nos ensinar sobre as reviravoltas inesperadas da natureza. Se você está pronto para descobrir mais segredos pré-históricos e explorar as maravilhas escondidas do passado, não deixe de ficar conosco. Bem-vindo à Ilha HK, um lugar que há milhões de anos não era exatamente o paraíso tropical para onde muitos sonham fugir hoje. HK já não está nos mapas, e os únicos sinais da sua existência estão escondidos sob formações rochosas dispersas na Romênia. Mas entre 90 e 66 milhões de anos atrás, HK era uma ilha completamente independente, um lugar com cerca de 80 quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho da atual ilha de Hispaniola, lar do Haiti e da República Dominicana. Imagine uma ilha desta magnitude perdida no tempo, mas que no seu apogeu não era propriamente um destino turístico. HK estava localizado logo acima do cinturão equatorial. Se por algum milagre reaparecesse hoje, estaria localizado numa região que hoje conhecemos como Argélia. No entanto, os seus arredores naquela época não eram rodeados por continentes africanos, mas por outras massas de terra europeias. HK fazia parte de um intrincado arquipélago que incluía o que hoje chamamos de Península Ibérica, Irlanda, Sardenha, Bósnia, Áustria e Ucrânia, entre outros. A Europa era então um lugar muito diferente, coberto de ilhas tropicais, fazendo de Hat uma joia incomum numa paisagem exótica. Mas mesmo que tudo isso pareça uma bela ilha tropical com praias de areia branca e águas cristalinas, Hat era um lugar onde a natureza seguia seus próprios desígnios distorcidos. À medida que se formou e se isolou, o ecossistema de Hat seguiu um caminho evolutivo próprio, um destino que resultou em criaturas que pareciam ter escapado de um filme de terror. Enquanto em outras partes do mundo os dinossauros dominavam e reinavam como os principais predadores, em Hat as regras mudaram. As ilhas, por natureza, são laboratórios evolutivos. Estando isoladas do resto do mundo, as espécies que as habitam tendem a desenvolver adaptações únicas, e Hat não foi exceção. O que tornou esta ilha tão assustadora não foi apenas a sua fauna, mas as peculiaridades evolutivas que transformaram os seus habitantes em algo completamente diferente do que se esperava dos dinossauros. O que aconteceu em Hong Kong foi um fenômeno conhecido como nanismo insular. Num ambiente isolado com recursos limitados, muitas espécies que normalmente cresciam até tamanhos colossais no continente, aqui adaptaram-se para sobreviver sendo mais pequenas, mais ágeis e, em muitos casos, mais ferozes. Os dinossauros que vagavam por Hong Kong eram versões miniaturizadas de seus parentes no continente. Criaturas como os titanossauros, que em outras partes do mundo atingiam tamanhos imensos, foram aqui reduzidas a dinossauros muito menores com apenas alguns metros de altura. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. Esses dinossauros anões ainda eram formidáveis, e se você se encontrasse diante de um deles, seria difícil não sentir uma mistura de admiração e medo. A evolução na ilha tornou esses pequenos titãs incrivelmente resistentes, capazes de se mover com agilidade pelo terreno acidentado de Hat. Apesar do tamanho, mantinham as mesmas características predatórias de seus gigantescos parentes. Mas os titanossauros
não eram os únicos estranhos em Hat. Neste ecossistema, evoluíram predadores que se adaptaram para aproveitar a fauna insular. Talvez o mais assustador de tudo seja que esses predadores se destacavam não tanto pelo tamanho, mas pelo comportamento. Os habitantes de Hat, como o Balaur Bondok, eram dinossauros com características estranhas, quase antinaturais. O Balaur Bondok era um predador bípede que à primeira vista poderia parecer um velociraptor, mas com algumas diferenças importantes que o tornavam ainda mais perturbador. Esta criatura não tinha uma, mas duas garras retráteis em cada pé, um desenho evolutivo que lhe permitiu ser mais mortal na caça. Com musculatura poderosa e constituição compacta, o Balaur Bondok foi feito para atacar com precisão letal. E embora a fauna terrestre de HK fosse impressionante, o que realmente fez esta ilha se destacar foi a mistura de ameaças aéreas e marinhas que espreitavam nos seus arredores. Nos céus, criaturas voadoras como os pterossauros subiam, dominando o ar com elegância letal. Esses predadores alados não eram os pterossauros típicos que costumamos imaginar. Adaptados para caçar na ilha e nos mares próximos, esses pterossauros teriam sido um terror constante para qualquer criatura terrestre ou marinha. Se alguma vez houve um lugar onde até o ar não era seguro, foi em Hong Kong. Sob as águas que cercam a ilha, criaturas marinhas ainda mais estranhas completavam este ecossistema aterrorizante. Os mares tropicais ao redor de Hat abrigavam répteis marinhos pré-históricos, alguns dos quais eram predadores especializados que caçavam tanto na água quanto na costa. Imagine estar preso em uma ilha onde tanto o mar quanto a terra estão cheios de criaturas dispostas a fazer de você sua próxima refeição. Um simples mergulho na água pode significar ficar cara a cara com um mosasauro, o rei dos mares do Cretáceo. Não importa onde você fosse na ilha HK, sempre haveria uma ameaça à espreita. HK, o seu combinação de predadores terrestres, marinhos e aéreos, criou um ambiente de constante tensão e perigo. O mais surpreendente desta ilha não foi apenas a diversidade dos seus habitantes, mas a forma como a evolução, estando isolada do resto do mundo, criou um ecossistema no qual os dinossauros não dominaram como sempre dominaram. Os papéis típicos de predador e presa foram invertidos, e as criaturas menores e mais ágeis tornaram-se as rainhas deste domínio perdido no tempo. Hoje, olhando para trás, a história de HK é um lembrete de quão estranha e surpreendente a natureza pode ser quando lhe é dada a liberdade de evoluir sem as regras que normalmente seguiria no continente. Esta ilha representa um enigma evolutivo, onde os gigantes se tornaram pequenos e os mais pequenos caçadores se tornaram os verdadeiros donos da terra. HK não existe mais, mas se você pensar em um lugar cheio de pesadelos pré-históricos, este seria um dos principais candidatos. Um paraíso tropical transformado em uma prisão mortal, onde sobreviver um dia inteiro teria sido um desafio extremo para os dinossauros e qualquer outra pessoa. Criatura. Se você já se perguntou como seria ficar preso em um lugar onde cada passo poderia ser o último, a ilha HK seria a resposta. A ilha HK não foi apenas um cenário de terror constante para qualquer criatura que ousasse viver ali, mas também um lugar que revela muito sobre como a natureza pode tomar rumos inesperados quando isolada do resto do mundo. Um dos aspectos mais fascinantes da evolução em HK foi como o ambiente mudou o jogo dos dinossauros e outras espécies, levando-os a desenvolver adaptações únicas, não vistas em nenhum outro lugar do planeta. Voltemos ao Balaur Bondok, um dos predadores mais mortíferos que a ilha abrigou. Ao contrário de outros dinossauros carnívoros, o Balaur Bondok não só possuía uma musculatura compacta e poderosa, mas também possuía duas garras retráteis em cada perna, o que lhe conferia uma vantagem incrível em sua técnica de caça. Imagine enfrentar um predador que não só pode atacar você com a precisão de um velociraptor, mas também tem o dobro de garras mortais para atacar.
Esta característica única fez do Balaur Bondok um caçador excepcional em um ambiente onde velocidade e eficiência eram essenciais para a sobrevivência. Mas o que tornou o Balaur Bondok verdadeiramente interessante foi a forma como evoluiu nesta ilha isolada. Enquanto muitos outros dinossauros em HK tornaram-se menores para se adaptarem aos recursos limitados da ilha, o Balaur Bondok optou por se especializar em sua habilidade de caça, em vez de reduzir significativamente seu tamanho. Em vez disso, tornou-se mais ágil e letal, demonstrando como os predadores em ambientes insulares muitas vezes desenvolvem características que lhes permitem maximizar a sua eficácia num ambiente limitado. É claro que o Balaur Bondok não era o único caçador da ilha. Outras criaturas menores, tanto dinossauros como répteis, competiram por recursos neste ecossistema muito particular. Uma das adaptações mais notáveis que surgiram na ilha HK foi o comportamento cooperativo entre espécies predadoras. Em vez de competir ferozmente por cada refeição, alguns destes predadores aprenderam a caçar em grupos, o que lhes permitiu abater presas muito maiores do que seriam capazes de atacar individualmente. Este tipo de cooperação não era comum em outras partes do mundo, onde a competição pelo domínio e pela comida era feroz entre os grandes predadores. Um dos animais comumente vistos caçados na ilha HK era uma versão anã dos titanossauros, criaturas que atingiram tamanhos enormes em outros lugares do mundo. Em HK, porém, esses titanossauros mal atingiam alguns metros de altura, tendo reduzido seu tamanho para se adaptarem aos recursos limitados da ilha. Embora ainda fossem grandes em comparação com outros animais, a sua diminuição de tamanho tornou-os mais vulneráveis a ataques coordenados de predadores locais. E embora possamos pensar que estes titanossauros eram mais pequenos, não eram menos fascinantes. Esses dinossauros desenvolveram suas próprias estratégias de defesa. Sendo menores, eles podiam se mover mais rapidamente, e seus corpos estavam mais bem adaptados para navegar no terreno acidentado da ilha, dando-lhes a chance de escapar de predadores. No entanto, as criaturas de HK enfrentavam constantemente a ameaça de predadores que pareciam estar por toda parte. O isolamento de HK também influenciou o desenvolvimento de criaturas voadoras que sobrevoavam a ilha. Os pterossauros que viviam na área evoluíram para caçar não só no ar, mas também em terra e no mar, o que lhes deu uma vantagem incrível sobre os seus concorrentes. Esses pterossauros não eram os colossais répteis alados que governavam outras partes do planeta, mas evoluíram para serem caçadores mais versáteis e ágeis. Eles aproveitaram sua habilidade de voar e localizar presas a grandes distâncias, e assim que avistaram uma oportunidade, desceram com precisão e velocidade letais. Um dos aspectos mais aterrorizantes da ilha HK foi sua combinação única de predadores terrestres, marítimos e aéreos. Não havia lugar verdadeiramente seguro nesta ilha. Se você estivesse em terra, poderia ser atacado pelo Balaur Bondok ou qualquer outro predador à espreita nas sombras. Se você tentasse ir para o mar, criaturas aquáticas como os mosassauros primitivos estariam esperando para preparar sua próxima refeição. E se você pensava que o céu era um lugar mais seguro, os pterossauros estavam sempre prontos para descer e capturar você com suas garras afiadas. Esta interligação entre os predadores da ilha criou um ecossistema único, onde as criaturas não só tiveram que se adaptar para sobreviverem umas às outras, mas também para escapar aos múltiplos caçadores que espreitavam em cada esquina. A competição por comida era feroz, e as criaturas que habitavam HK evoluíam constantemente, impulsionadas pelas duras condições do seu ambiente. Mas nem tudo foi um caos em HK. A vida vegetal da ilha também desempenhou um papel fundamental na dinâmica do ecossistema. As plantas, adaptadas às condições tropicais e aos solos rasos da ilha, desenvolveram mecanismos próprios de defesa, como espinhos e toxinas, para evitar serem consumidas excessivamente pelos herbívoros. Algumas espécies de dinossauros herbívoros que habitavam a ilha também tiveram que desenvolver dietas especializadas para se alimentarem destas plantas.
acrescentando outra camada de complexidade à vida em HK. O mais fascinante sobre a ilha HK é como este pequeno pedaço de terra isolado se tornou um microcosmo, onde a evolução brincou com as regras da natureza de uma forma completamente imprevisível. As criaturas HK evoluíram de maneiras que desafiaram tudo o que sabíamos sobre os dinossauros e os ecossistemas do Cretáceo. O nanismo insular, a cooperação entre predadores e a diversidade de ameaças que espreitam na terra, no ar e na água fizeram de HK um lugar único na história da Terra. Hoje, a ilha HK é apenas uma memória enterrada nas formações rochosas do que já foi. No entanto, sua história continua a intrigar cientistas e amantes de dinossauros. Este canto perdido do mundo mostra-nos que a evolução não segue um caminho previsível, mas antes adapta-se às circunstâncias mais estranhas e cria criaturas que nem poderíamos imaginar. HK é um lembrete de que o passado do nosso planeta está cheio de mistérios e que há muito mais para descobrir nos vestígios desse mundo pré-histórico que ainda resistem a ser totalmente revelados. Durante os primeiros dias do Cretáceo, a Ilha Hatt não parecia particularmente impressionante. Nos seus primórdios, o isolamento que o caracterizou tornou-o num local relativamente tranquilo, sem a variedade de temíveis criaturas que mais tarde o transformariam num verdadeiro pesadelo pré-histórico. Os poucos habitantes que conseguiram chegar a esta terra foram principalmente pequenas criaturas marinhas e répteis. Se você tivesse naufragado naquela época, suas principais preocupações seriam as tartarugas marinhas e alguns pequenos lagartos vagando pelas praias, talvez em busca de refúgio no oceano ou em algum canto seguro para sobreviver. O isolamento geográfico desempenhou um papel crucial na evolução das espécies que habitavam HK. O fenômeno conhecido como nanismo insular foi um dos principais mecanismos evolutivos que afetou muitas das espécies que ficaram presas nesta ilha. Ou seja, os animais que chegavam a Hong Kong por falta de recursos e de espaço começaram a ficar menores do que seriam os seus homólogos do continente. Mas não pense que por serem menores, esses dinossauros eram menos mortais. Na verdade, muitas destas espécies, embora de tamanho reduzido, eram predadores formidáveis e letais, perfeitamente adaptados ao seu ambiente fechado. Um dos exemplos mais curiosos de nanismo em Hatt é o Magyarosaurus, uma versão anã dos titanossauros que já caminharam pelas vastas planícies do mundo. Normalmente, os titanossauros eram verdadeiros colossos, com corpos que podiam atingir até 30 metros de comprimento. No entanto, em HK, o Magyarosaurus foi reduzido a um tamanho mais compacto, medindo apenas cerca de 6 metros de comprimento, quase o mesmo que um elefante moderno. E embora seu tamanho tenha sido reduzido, ainda manteve as características que o tornavam um herbívoro forte e robusto. Para os grandes predadores de HK, o nanismo das suas presas era uma bênção. Os recursos da ilha não podiam suportar predadores gigantescos, como os que existiam noutros lugares. Mas as espécies que foram capturadas evoluíram para formas mais eficientes e rápidas. Esses predadores menores e mais ágeis encontraram maneiras de caçar suas presas com eficiência brutal. E muitas vezes, a dinâmica caçador-presa em HK era muito mais tensa e rápida do que em outros ambientes, onde as criaturas podiam percorrer grandes distâncias para escapar. Mas o que realmente torna a HK fascinante é que, apesar da presença dos dinossauros, eles não eram os donos absolutos da ilha. Noutras partes do mundo, os dinossauros reinaram sem oposição, mas em Hong Kong as regras eram diferentes. Aqui, outros répteis, como crocodilos e répteis voadores, compartilharam o papel de predadores alfa. Criaturas como o Allodaposuchus, um crocodilo que em outros lugares talvez teria sido mais presa de um dinossauro maior, aqui tinham seu próprio nicho como um dos principais predadores terrestres. Este crocodilo pré-histórico percorria as planícies e rios da ilha, espreitando na água e esperando o momento certo para atacar sua presa.
Os crocodilos em HK eram mestres da furtividade e da paciência. Embora suas presas possam ter sido menores devido ao nanismo insular, isso não significava que fossem menos astutos ou rápidos. Alodaposuchus teve que desenvolver habilidades de caça excepcionais e era conhecido por atacar com ferocidade brutal, quebrando ossos e devorando suas presas antes que elas tivessem a chance de reagir. Além disso, a ilha também era habitada por uma variedade de répteis voadores, que provavelmente eram alguns dos caçadores mais versáteis. Esses pterossauros evoluíram na ilha HHK para aproveitar ao máximo os recursos terrestres e marinhos. A sua capacidade de voar deu-lhes acesso a presas que outros predadores não conseguiam alcançar e, ao mesmo tempo, podiam deslocar-se rapidamente para outras áreas da ilha quando os recursos eram escassos. E isto deu-lhes uma vantagem significativa num ambiente onde as fontes de alimentos eram limitadas e competiam ferozmente. Um dos aspectos mais surpreendentes de HK é como as espécies, tanto voadoras como terrestres, evoluíram para um grau de especialização extrema. As espécies que aqui viveram estavam perfeitamente adaptadas aos seus ambientes. Cada um tinha seu nicho e o equilíbrio do ecossistema dependia da delicada dança entre presas e predadores. Um desequilíbrio neste equilíbrio poderá ter consequências devastadoras para toda a ilha. Mas embora a luta diária pela sobrevivência em HK fosse intensa, o isolamento também gerou situações curiosas. Durante milhões de anos, algumas espécies que, noutras partes do mundo, eram meramente necrófagas ou espécies secundárias, aqui evoluíram para posições dominantes no ecossistema. Os predadores mais ferozes de outras partes do planeta não foram os que dominaram aqui, e isto abriu a porta para um mundo completamente diferente, onde as regras da natureza pareciam ter sido invertidas. É impossível imaginar como seria sobreviver num lugar como Hat, rodeado de criaturas que desafiavam as expectativas do que se poderia esperar dos dinossauros e dos répteis pré-históricos. A vida na ilha não era apenas uma luta constante por recursos, mas também uma luta para se adaptar e evoluir num ambiente que apresentava desafios únicos e brutais. A fauna de HK evoluiu de maneiras que muitas vezes parecem contradizer as normas que vemos em outros ecossistemas pré-históricos, tornando-o um dos cenários mais fascinantes do Cretáceo. Se você pudesse de alguma forma viajar no tempo e visitar Hat em seu apogeu, você se encontraria em um mundo onde não poderia baixar a guarda nem por um segundo. Uma simples caminhada pela praia exporia você a predadores à espreita, tanto no ar quanto na água. E uma caminhada pelo interior da ilha poderia levá-lo diretamente às mandíbulas de um crocodilo gigante. HK era um lugar onde a morte podia vir de qualquer direção, e todas as criaturas que ali viviam tinham que estar em alerta constante. A ilha, com a sua mistura de predadores terrestres, marinhos e voadores, tornou-se um laboratório evolutivo, onde as espécies que ficaram presas foram moldadas por milhões de anos de isolamento e competição feroz. Hoje, embora Hat tenha desaparecido do mapa, o seu legado continua vivo nos fósseis e nas formações rochosas que resistiram ao teste do tempo. No final do período Cretáceo, a tranquila e isolada ilha Hat foi transformada em algo completamente diferente. O que antes era um refúgio para pequenos répteis e pequenas criaturas estava agora a tornar-se uma terra selvagem e aterradora, onde a evolução tomou rumos que pareciam desafiar a lógica. Novos habitantes chegaram à ilha, entre eles os conhecidos dinossauros e os enigmáticos pterossauros. Contudo, em Hat, as regras eram diferentes das do resto do mundo. Embora os dinossauros tenham conseguido se estabelecer, algo curioso aconteceu. Eles ficaram minúsculos enquanto seus companheiros, os pterossauros, evoluíram para gigantes alados. Se alguém tivesse a oportunidade de desembarcar nesta ilha pré-histórica, a primeira coisa que notaria seria o que parecia ser um paradoxo da natureza.
Os dinossauros, que eram conhecidos em outras partes do mundo por seu tamanho gigantesco aqui, eram versões reduzidas, quase caricaturais, do que costumavam ser. Enquanto isso, os pterossauros, que em outras terras geralmente não excediam tamanhos moderados, assumiram o papel de predadores de ponta, desenvolvendo-se em proporções monstruosas. Este fenômeno, conhecido como nanismo e gigantismo insular, é a chave para a compreensão das peculiaridades evolutivas da Ilha Hatt. O nanismo insular é um processo evolutivo que ocorre quando espécies isoladas em pequenos ambientes, como ilhas, se adaptam à falta de recursos, reduzindo seu tamanho. Em Hong Kong, os dinossauros que dominaram sem oposição em outras partes do mundo foram forçados a diminuir de tamanho devido a limitações alimentares e de espaço. Esta transformação permitiu-lhes sobreviver num ambiente onde os recursos eram escassos, mas à custa de perder a dimensão imponente que os caracterizava. Imagine se deparar com uma versão em miniatura de um dinossauro, quase como se fossem brinquedos vivos em um mundo de predadores gigantes. Ao mesmo tempo que os dinossauros diminuíam, os pterossauros, na ausência de grandes predadores terrestres, começaram a aumentar de estatura. Esses predadores alados evoluíram para as maiores criaturas que já subiram aos céus. Eles voaram majestosamente sobre a ilha, caçando com precisão e dominando seus pequenos rivais terrestres pelo ar. No mundo de HK, os dinossauros não eram mais reis. O céu pertencia aos pterossauros gigantes. Um dos grupos mais notáveis de pterossauros que viveram em Hatt foram os Asdartides. Conhecidos pelas suas longas pernas e pescoços estendidos, estes caçadores não só dominavam os céus, como também caminhavam com uma postura intimidadora pelas planícies e costas da ilha, em busca de presas com uma fome voraz. Dentro deste grupo, havia uma tríade de monstros que faziam de Hatt um lugar temido por qualquer criatura que ali vivesse. O menor desses três terríveis pterossauros foi Urzadarku. Apesar de ser considerado o de menor tamanho, com envergadura de aproximadamente 3 metros, o Urzadarku ainda era um predador formidável. Para colocar em perspectiva, sua envergadura era comparável à das maiores aves que existem hoje, como o condor andino. No entanto, em termos de dieta, este caçador provavelmente se concentrou em presas menores e menos intimidadoras. Lagartos, pequenos répteis e anfíbios eram a sua principal fonte de alimento. Embora não representasse uma ameaça direta aos dinossauros da ilha, a sua presença era um lembrete constante de que o céu não era um lugar seguro. Mas Urzadarku foi apenas o começo do que a ilha tinha reservado. O próximo na fila era o temível Alad Draco, um pterossauro que deixou claro que o tamanho importava. Com envergadura de até 7 metros, o Alad Draco parecia um gigante absoluto. Se você estivesse passando e visse a sombra dele pairando sobre sua cabeça, saberia que algo verdadeiramente monstruoso estava espreitando no céu. Além do seu tamanho impressionante, o que realmente se destacou neste predador foi a sua cabeça. Os paleontólogos encontraram evidências de que o crânio de Alad Draco era significativamente mais robusto e maior em comparação com outros pterossauros, sugerindo que este gigante não se contentava em caçar pequenas presas. Na verdade, o Alad Draco estava equipado para algo muito mais sinistro. Seu bico afiado e poderoso, junto com sua mordida feroz, permitiam-lhe atacar presas maiores, incluindo os dinossauros anões que vagavam pela ilha. Segundo os pesquisadores, este pterossauro não apenas caçava suas presas, mas em alguns casos poderia tê-las esfaqueado com seu enorme bico, matando-as instantaneamente ou deixando-as indefesas e depois devorando-as completamente. Em casos raros, acredita-se que ele poderia até ter engolido suas vítimas inteiras, tornando-o um dos animais mais temíveis da Ilha Hatt. Este predador voador não era um caçador seletivo. Embora dinossauros menores e mais juvenis fossem provavelmente seus alvos mais comuns, o Alad Draco não hesitou em enfrentar criaturas mais perigosas. Terópodes anões, como Noasaur, também estavam em sua lista de presas.
Embora esses dinossauros carnívoros fossem ágeis e rápidos, eles não conseguiram escapar do alcance mortal do Alad Draco. Com uma combinação de velocidade aérea e uma mordida devastadora, este pterossauro garantiu que poucas criaturas estivessem seguras na ilha. O nanismo dos dinossauros não foi simplesmente uma coincidência evolutiva, foi uma estratégia de sobrevivência num ambiente onde os recursos eram limitados e predadores aéreos como o Alad Draco reinavam sem oposição. Cada canto da ilha representava um perigo e as criaturas mais pequenas tinham de se adaptar rapidamente se quisessem sobreviver neste ecossistema mortal. E se você pensava que Alad Draco era a coisa mais assustadora que Hatt tinha a oferecer, você estava prestes a conhecer o verdadeiro Senhor dos Céus. Os céus de Hatt eram governados pelos maiores pterossauros que o mundo já tinha visto. Os predadores terrestres não tinham chance em comparação com os pássaros majestosos e mortais que caçavam de cima. Esses seres gigantes eram a verdadeira representação do perigo que espreitava em cada canto da ilha, e à medida que os dinossauros se adaptavam para sobreviver, esses titãs aéreos só se tornavam maiores e mais mortais. Se você já sonhou em fugir para uma ilha paradisíaca, HK definitivamente não seria o destino certo para você. A sobrevivência aqui era um jogo brutal, e os gigantes alados eram os campeões indiscutíveis. Mas se você achou Alad Draco assustador, espere até conhecer o verdadeiro titã dos céus de Hatt, este pterossauro conhecido como Hatzegopteryx. Você olha para cima e vê esse monstro descendo rapidamente com um bico gigantesco pronto para caçar. O Hatzegopteryx não tinha concorrentes. Ele era o rei indiscutível. Com seu bico incrivelmente poderoso, capaz de quebrar ossos com facilidade, e seu corpo robusto era a combinação perfeita entre força e velocidade. Ao contrário dos pterossauros menores, este gigante não precisava se preocupar em caçar pequenas presas. Seu tamanho e força permitiam que ele se alimentasse de tudo o que quisesse, desde dinossauros anões até outras grandes criaturas da ilha. É até provável que tenha caçado e comido outros pterossauros menores, como o Alad Draco ou o Ursa Darko. Aqui em Hong Kong, o Hatzegopteryx não era apenas um predador, era uma verdadeira máquina de caça. Uma das razões pelas quais o Hatzegopteryx se tornou o principal predador é que a evolução na ilha lhe ofereceu uma oportunidade única. Com o tamanho dos dinossauros reduzido devido ao nanismo insular, este pterossauro gigante não tinha competição no solo. Nenhum predador terrestre poderia rivalizar com ele. Além disso, sua grande envergadura lhe permitiu voar grandes distâncias em busca de alimento, tornando-se uma ameaça tanto no céu quanto no solo. Foi um verdadeiro terror aéreo e terrestre. Na caça, era um animal perfeitamente adaptado ao ambiente insular. À medida que o período Cretáceo chegava ao fim, os céus de Hatt, dominados por estes pterossauros gigantes, eram uma visão impressionante. Os dinossauros, que em outras partes do mundo ainda eram reis da Terra, eram meras presas aqui. Este ecossistema isolado foi um verdadeiro experimento evolutivo, onde o tamanho era tudo, mas em direções opostas. Enquanto os dinossauros diminuíram para se adaptarem aos recursos limitados da ilha, os pterossauros cresceram e se tornaram os maiores predadores que já voaram. No entanto, a questão permanece: como tudo poderia ter terminado em HK? Como muitas outras formas de vida do Cretáceo, é provável que o impacto do asteroide que destruiu a maioria dos dinossauros também tenha causado a extinção destes colossais pterossauros. A ilha, que já abrigou gigantes alados e dinossauros anões, desapareceu junto com eles, deixando-nos apenas restos fósseis e mistérios intermináveis sobre como funcionava seu ecossistema único. Mas se a história de Hatt nos deixa claro uma coisa, é que a natureza é incrivelmente adaptável. E por vezes, nos locais mais isolados e estranhos, surgem criaturas que desafiam todas as nossas expectativas. Os céus de Hatt eram um cenário de pesadelo, mas também uma janela fascinante sobre o que a evolução é capaz nas circunstâncias mais incomuns.
Se algum dia nos depararmos com uma ilha como o HK, poderemos nos deparar com criaturas tão impressionantes e aterrorizantes quanto o Hatzegopteryx, que continua sendo um dos predadores mais incríveis e aterrorizantes que já existiram. E isso é apenas uma pequena parte do que Hat Island tem a oferecer. Se você já sonhou em ver o verdadeiro Jurassic Park, este lugar teria sido ainda mais assustador do que você poderia imaginar. Mas infelizmente, ou talvez felizmente, só podemos estudar o que resta desta ilha perdida no tempo. Você pode imaginar como seria caminhar entre aqueles titãs. Como mencionamos, o predador mais assustador da ilha HK é, sem dúvida, o Hatzegopteryx, uma criatura que parece mais saída de um pesadelo do que da realidade. Com envergadura de 12 metros, este monstro alado voou sobre a ilha como um colosso, caçando à vontade. Era tão grande que poderia ter engolido um dinossauro anão com uma única mordida, sem sequer parar para pousar. Imagine o som de suas asas, uma batida que te faria tremer, e o momento em que sua sombra cai sobre você. Naquele momento, você saberia que sua vida está em perigo. O ecossistema de HK estava de cabeça para baixo em comparação com o resto do mundo. Os dinossauros, que em outros lugares eram predadores imponentes, foram aqui reduzidos a presas. A ilha estava completamente isolada, cercada por mares que separavam a sua fauna do resto do mundo, e isso permitiu que algo curioso acontecesse. Os dinossauros encolheram enquanto os pterossauros, como o Hatzegopteryx, se tornaram os verdadeiros monstros. Sem predadores para competir com ele, o Hatzegopteryx dominou tanto o céu quanto a terra. Era forte o suficiente para quebrar ossos com uma única mordida e podia alimentar-se de quase qualquer criatura que quisesse. Até mesmo outros pterossauros, como a Lade Draco, corriam perigo se o Hatzegopteryx decidisse que eram presas fáceis. Os dinossauros anões, na sua tentativa de se adaptarem ao seu pequeno mundo, nada mais eram do que pedaços para esta fera gigantesca. Este titã voador é um exemplo claro de como a evolução pode dar origem a criaturas extremas em ambientes incomuns. O Hatzegopteryx foi construído de forma surpreendente. Sua estrutura óssea era leve, mas incrivelmente forte. Isto lhe permitiu voar grandes distâncias sem esforço, caçando tanto no ar quanto no solo. Até mesmo o seu crânio, reforçado como uma verdadeira arma de caça, tornou-o invulnerável a muitas das ameaças que teriam afetado outras criaturas. Ele era uma combinação perfeita de tamanho, força e velocidade. O fim do Cretáceo também provocou o fim da era da ilha HK. Os mesmos eventos cataclísmicos que levaram à extinção dos dinossauros em todo o mundo também exterminaram estes colossais pterossauros. A ilha, com todo o seu ecossistema único, foi destruída e soterrada com o passar do tempo. Hoje, o que resta dela são rochas e fósseis que nos contam a história de um lugar onde as regras da natureza foram distorcidas de maneiras extraordinárias. HK não foi apenas um refúgio para criaturas que desafiaram a evolução de formas surpreendentes, mas também nos oferece uma visão fascinante do que acontece quando o isolamento geográfico permite que as espécies se adaptem de formas que nunca poderíamos ter imaginado. Os céus de HK, outrora povoados pelos mais temíveis monstros alados, são agora apenas uma memória fóssil, mas continuam a ser um aviso de quão poderosa e estranha a natureza pode ser. Então, se você já sonhou com um Jurassic Park, lembre-se, Hat Island era algo muito mais assustador do que qualquer filme poderia mostrar. Aqui, os dinossauros não eram reis. Os verdadeiros predadores governavam de cima, e o seu poder era tão imenso que nem sequer podemos imaginar o terror que inspiravam. À medida que exploramos mais a fundo a misteriosa ilha HK, uma coisa fica clara. Este lugar era uma anomalia evolutiva, um experimento da natureza, onde as regras comuns não pareciam se aplicar. Para compreender melhor a estranheza de HK, é crucial analisar não só os gigantes como Hatzegopteryx, mas também as criaturas que habitaram esta ilha e foram, na sua maioria, suas presas.
O curioso destes animais é que eram versões anãs dos seus congêneres do continente, o que torna esta ilha um local ainda mais fascinante do ponto de vista científico. Muitos dos dinossauros que habitavam HK eram versões reduzidas do que normalmente esperaríamos ver. O nanismo insular é uma resposta evolutiva comum quando os recursos são limitados, e em Hong Kong, isto foi levado a extremos insuspeitados. Por exemplo, os saurópodes, aqueles gigantes de pescoço comprido que normalmente dominavam a paisagem de continentes inteiros, tornaram-se pequenas versões de si mesmos em Hat. Um dos exemplos mais notáveis é o Magyarosaurus, um titanossauro que, em vez de ser o colosso de 15 metros que normalmente esperaríamos, tinha apenas 6 metros de comprimento, quase o tamanho de um elefante moderno. Já imaginou ver um desses pequenos gigantes caminhando por um ambiente dominado por criaturas bem menores? Mas por que é que este nanismo ocorreu num local onde os recursos eram escassos? Mesma ação com o seguinte texto: a natureza favoreceu 50 animais que poderiam sobreviver com menos losaus magiares e outros dinossauros. 50 a 10 Hong Kong, adaptados à falta de comida e espaço, reduzindo seu tamanho corporal 50 a 15, o que lhes permitiu sobreviver em um ambiente onde não havia vegetação suficiente para alimentar os saurópodes gigantes. Esta adaptação permitiu-lhes sobreviver, mas também os tornou alvos muito mais fáceis. 50 e 32 para os predadores voadores que dominavam os céus. Um dos 50 e 37 mais ferozes entre esses predadores era, como já mencionamos, a Gopix dos chapéus. Mas 50 e 44 não devemos subestimar outros caçadores que compartilhavam seu habitat. 50 e 49 Gopix era o Rei dos Céus. Outras criaturas como o Alad Draco e os Uras. 50 e 55 Darko também desempenharam papéis importantes neste estranho ecossistema, enquanto o 51 Uras Darko provavelmente se alimentava de pequenas criaturas como répteis e anfíbios. 51 minutos e 6 segundos. O Alad Draco era provavelmente um caçador mais agressivo, capaz de capturar presas maiores. 51 minutos e 13 segundos como dinossauros juvenis. O Alad Draco, com sua envergadura de 7 metros e um pico 50-20 especializado na caça de presas maiores, representa uma etapa intermediária na cadeia alimentar de não poder competir. 51-28, com o chapeleiro como seu tamanho, mas sua velocidade e sua capacidade de voar longas distâncias 51-34 fizeram dele um predador extremamente eficiente. É provável que ele tenha usado sua velocidade para 51-41 surpreender os pequenos dinossauros ao pegá-los 51-50, a de um jovem Magara pastando pacificamente sozinho para ser espancado 51-57 repentinamente do ar pelo Alad Draco. Apesar da ferocidade dos pterossauros gigantes, os pequenos dinossauros 52 minutos e 4 segundos também tinham meios de sobreviver sendo mais ágeis e rápidos. 52 minutos e 10 segundos, os dinossauros anões provavelmente se refugiaram nas densas florestas e pântanos que abundavam. Em 52-27, cujas áreas cobertas de vegetação forneciam esconderijos seguros, onde 52-23, os grandes pterossauros, apesar de estarem nos céus, eles poderiam não tinham acesso fácil. 52-29 a esses dinossauros, já que os pequenos ornitópodes e terópodes viviam 52-35 uma vida discreta, tentando evitar os outros. Predadores que patrulhavam o céu e a terra, o ecossistema de 52-43 HK. Então não era apenas um lugar de pesadelo para pequenas criaturas, 52-49, mas também uma maravilha evolutiva, onde uma dinâmica única se desenvolveu. 52-54 entre predadores e presas. Este equilíbrio foi mantido durante milhões de 53 anos e um mês, até que os acontecimentos que marcaram o fim do Cretáceo finalmente perturbaram esta estabilidade com o nanismo e o gigantismo.
Insular 5311 nos lembra que as regras da natureza podem mudar radicalmente dependendo das circunstâncias. 5317 HK era um lugar onde o pequeno se tornava menor e o grande 5323 se tornava gigantesco, criando uma das interações predador, a presa mais estranha. 5328 que já existiu na Terra, à medida que avançamos através do terrível panorama 53.33 de La Isla, onde fica claro que o Hatz-Giter 53.40, alguns pesquisadores chamam-no de uma criatura verdadeiramente aterrorizante e letal, 53.46. Seu domínio na ilha não se limitava apenas ao seu tamanho gigantesco, 53 minutos e 51 segundos, mas também às características físicas que o tornavam um caçador implacável. 53 minutos e 57 segundos, sua cabeça comparável em... O comprimento de um cavalo inteiro não era apenas longo, mas 54,2 também incrivelmente robusto, o que lhe dava a aparência de uma fera surreal e desproporcional. Este pterossauro, 5410, parecia ter sido projetado especificamente para caçar de forma brutal e eficaz. Seu crânio não era 5421 simplesmente uma ferramenta para alimentação. Era uma verdadeira máquina de matar graças ao seu design compacto. E 5426. Este colosso podia suportar quantidades extremas de força, e isso não é 5432. O pescoço inteiro, cercado por ligamentos e músculos poderosos, deu-lhe 54,38 a capacidade de usar a cabeça como um ariete. Os cientistas chegaram à conclusão 54,43 de que os chapéus conseguiram não. Ele caçava apenas presas pequenas ou médias, 54,49, como outros pterossauros fariam. Este predador foi feito para enfrentar 54, 54 os dinossauros da ilha, incluindo as gramíneas anãs e os ornitópodes. 55,1. Imagine por um momento um desses dinossauros anões pastando pacificamente quando de repente do céu, 55 minutos e 9 segundos. Um colosso como o Hatz-Gother X desce rapidamente com um único golpe, 55 minutos e 15 segundos. Seu bico poderoso poderia esfaquear suas presas, causando ferimentos devastadores. 5522, recreacionistas sugeriram que o Hatzegopteryx usava seu enorme crânio para espancar, e 5529, esfaquear suas vítimas com tanta força que até mesmo aqueles dinossauros que eram grandes demais para serem engolidos 55. No total, eles não conseguiram escapar do ataque mortal. Mas a coisa mais perturbadora, 5541, é que esse pterossauro gigante poderia ter sido um caçador confuso e brutal. De acordo com evidências fósseis, sua boca 5549 abriu o suficiente para engolir presas de tamanho humano. Isso sem dúvida adiciona outra camada de terror 55 minutos e 57 segundos à sua imagem já assustadora. Além disso, os espécimes de Hatz-Gother mostram 56 minutos e 3 segundos cicatrizes no parte de trás de seus crânios, indicando que esses pterossauros suportavam regularmente impactos de alta velocidade, 56 minutos e 10 segundos. Especula-se que isso aconteceu durante sua caça, 56 minutos e 16 segundos quando atacam suas presas com tanta força que sua cabeça resiste a um impacto 56 minutos e 21 segundos após o outro. Ainda mais impressionante é o fato de os estudos realizados sobre a estrutura do pescoço e do bico 56,28 dos chapéus. Opter X sugere que eles poderiam suportar forças 10 vezes maiores que o seu próprio peso corporal. Isso significa que toda vez que 5649 eles usavam o bico para atacar, o impacto era tão forte que poderia penetrar profundamente na carne.
De suas 46 vítimas, ou causando traumas contundentes tão graves que a presa simplesmente não tinha 56,52 chances de sobreviver. E imagine estar na Ilha Hat, naquelas 56,58 vezes, andando pela floresta densa ou explorando os pântanos que você poderia ter. 5704. Ouviu o som sinistro de asas batendo seguido por um grito agudo. 5711. Antes que você percebesse, uma sombra enorme escureceu o céu e o Opter Hats 5716 seria descendo com uma velocidade e força impossíveis de evitar. E em um instante, o monstro próximo a você, 57 minutos e 24 segundos, teria esfaqueado sua presa. Ou, pior ainda, teria preso você. Claro, aqui você tem o texto com os sinais de pontuação correspondentes e todos os números convertidos em letras. A natureza favoreceu animais que poderiam sobreviver com menos. O Magyarossauro e outros dinossauros HK adaptaram-se à falta de comida e espaço, reduzindo o tamanho do seu corpo, permitindo-lhes subsistir num ambiente onde não havia vegetação suficiente para alimentar saurópodes gigantes. Esta adaptação permitiu-lhes sobreviver, mas também os tornou alvos muito mais fáceis para os predadores voadores que dominavam os céus. Um dos mais ferozes entre esses predadores foi, como já mencionamos, o Hatzegopteryx. Mas não devemos subestimar outros caçadores que partilharam o seu habitat. Embora o Hatzegopteryx fosse o rei dos céus, outras criaturas como o Alad-Draco e o Urza-Darko também desempenharam papéis importantes neste estranho ecossistema. Enquanto o Urza-Darko provavelmente atacava pequenas criaturas como répteis e anfíbios, o Alad-Draco era provavelmente um caçador mais agressivo, capaz de capturar presas maiores, como dinossauros juvenis. O Alad-Draco, com envergadura de 7 metros e bico especializado na caça de presas maiores, representa uma etapa intermediária na cadeia alimentar. Não podia competir com o Hatzegopteryx em termos de tamanho, mas a sua velocidade e capacidade de voar longas distâncias tornavam-no um predador extremamente eficiente. É provável que ele tenha usado sua velocidade para surpreender os pequenos dinossauros, pegando-os inesperadamente. Imagine a cena: um jovem Magyarossauro pastando pacificamente, apenas para ser subitamente abatido do ar pelo Alad-Draco. Apesar da ferocidade dos pterossauros gigantes, os pequenos dinossauros também tinham formas de sobreviver. Sendo mais ágeis e rápidos, os dinossauros anões provavelmente se refugiaram nas densas florestas e pântanos que abundavam em Hat. As áreas de vegetação forneciam esconderijos seguros onde os grandes pterossauros, apesar do seu domínio nos céus, não conseguiam aceder facilmente. Esses dinossauros, assim como os pequenos ornitópodes e terópodes, viviam uma vida discreta, tentando evitar predadores que patrulhavam tanto o céu quanto o solo. O ecossistema AK, então, não era apenas um lugar de pesadelo para pequenas criaturas, mas também uma maravilha evolutiva, onde dinâmicas únicas aconteciam entre predadores e presas. Este equilíbrio foi mantido durante milhões de anos, até que os acontecimentos que marcaram o fim do Cretáceo interromperam finalmente esta estabilidade. O nanismo e o gigantismo insular lembram-nos que as regras da natureza podem mudar radicalmente, dependendo das circunstâncias. HK era um lugar onde o pequeno ficava menor e o grande ficava gigantesco, criando uma das interações predador-presa mais estranhas que já existiram na Terra. À medida que caminhamos pelo panorama aterrorizante da Ilha Hat, fica claro que Hatzegopteryx, ou Hatzegopter, como alguns pesquisadores o chamam, era uma criatura verdadeiramente aterrorizante e mortal. Seu domínio na ilha não se limitava apenas ao seu tamanho gigantesco, mas sim às características físicas que o tornavam um caçador incansável. Sua cabeça, comparável em comprimento a um cavalo inteiro, não era apenas longa, mas também incrivelmente robusta, dando-lhe a aparência de uma fera surreal e desproporcional. Este pterossauro
parecia ter sido projetado especificamente para caçar de forma brutal e eficaz. Seu crânio não era simplesmente uma ferramenta de alimentação, era uma verdadeira máquina de matar. Graças ao seu design compacto e robusto, este colosso pode suportar quantidades extremas de força, e isso não é tudo. Seu pescoço, cercado por ligamentos e músculos poderosos, deu-lhe a capacidade de usar a cabeça como ariete. Os cientistas concluíram que o Hatzegopteryx não caçava apenas presas pequenas ou médias, como fariam outros pterossauros. Este predador foi feito para enfrentar os dinossauros da ilha, incluindo ceratopsianos anões e ornitópodes. Imagine por um momento um desses dinossauros anões pastando pacificamente quando, de repente, do céu, um colosso como o Hatzegopteryx desce rapidamente. Com um único golpe de seu poderoso bico, ele poderia esfaquear sua presa, causando ferimentos devastadores. Os recreacionistas sugeriram que o Hatzegopteryx poderia usar seu enorme crânio para espancar e esfaquear suas vítimas com tanta força que mesmo aqueles dinossauros que eram grandes demais para serem engolidos inteiros não poderiam escapar de seu ataque mortal. Mas o mais perturbador é que este pterossauro gigante poderia ter sido um caçador desordenado e brutal. De acordo com evidências fósseis, sua boca se abria o suficiente para engolir presas de tamanho humano. Isto certamente acrescenta outra camada de terror à sua imagem já horrível. Além disso, os espécimes de Hatzegopteryx apresentam cicatrizes na parte posterior do crânio, indicando que estes pterossauros suportavam regularmente impactos de alta velocidade. Especula-se que isso tenha acontecido durante suas caçadas, quando atacavam suas presas com tanta força que sua cabeça resistia um impacto após o outro. Ainda mais impressionante é o facto de estudos sobre a estrutura do pescoço e do bico do Hatzegopteryx sugerirem que eles podiam suportar forças 10 vezes superiores ao seu próprio peso corporal. Isso significa que toda vez que usava o bico para atacar, o impacto era tão forte que poderia penetrar profundamente na carne de suas vítimas ou causar traumas contundentes tão graves que a presa simplesmente não teria chance de sobreviver. Imagine estar na Ilha Hat naquela época, caminhando pela densa floresta ou explorando os pântanos. Você deve ter ouvido o som sinistro de asas batendo, seguido por um grito agudo. Antes que você percebesse, uma enorme sombra escureceria o céu e o Hatzegopteryx desceria com uma velocidade e força impossíveis de evitar. Num instante, o monstro alado teria esfaqueado sua presa, ou, pior ainda, prendido você. Se você teve azar apesar de tudo, nem mesmo o Hatzegopteryx, com toda a sua brutalidade e poder, era a única preocupação dos habitantes desta ilha. Enquanto os pterossauros dominavam os céus e controlavam a vida na Terra, HK escondia mais segredos e mais perigos. Com o tempo, a evolução criou um ambiente onde os predadores alados não eram a única ameaça. Outros animais, embora talvez menos visíveis, também desempenharam o seu papel neste ecossistema de pesadelo. Além dos pterossauros gigantes, a ilha abrigava predadores terrestres que, embora não tão grandes, eram igualmente mortais. Alguns desses carnívoros, como os pequenos terópodes, caçavam em grupos e podiam efetivamente emboscar suas presas. Esses pequenos caçadores não tinham o tamanho intimidante dos pterossauros, mas sua astúcia e habilidades coordenadas permitiram-lhes sobreviver e prosperar neste ambiente hostil. Por outro lado, também havia criaturas necrófagas que seguiam de perto grandes predadores. Esses animais não caçavam ativamente, mas esperavam pacientemente que um pterossauro gigante deixasse os restos mortais de sua última vítima para se alimentar. Embora estes necrófagos não representassem uma ameaça direta aos dinossauros anões, a sua presença acrescentou outra camada de competição pelos recursos limitados da ilha. A sobrevivência em HK não era apenas uma luta para evitar ser caçado, era uma batalha constante para obter comida suficiente num ambiente isolado e altamente competitivo. A ilha HK
não era apenas o lar de gigantes alados e dinossauros anões, mas também de uma série de predadores igualmente aterrorizantes, que espreitavam na água e em terra firme. Um dos habitantes mais temidos desta ilha eram os crocodilos, criaturas que, graças à ausência de grandes predadores terrestres, como os típicos dinossauros, conseguiram subir na cadeia alimentar até ocuparem lugares privilegiados como predadores dominantes. Tal como os pterossauros, estes crocodilos aproveitaram o nanismo dos dinossauros para dominar áreas onde, noutras partes do mundo, teriam sido apenas uma pequena ameaça. Entre as menores espécies de crocodilos estavam o Araripesuchus e os Sabresuchus, que seriam bem menores do que imaginamos quando pensamos em crocodilos. Na verdade, esses minúsculos crocodilos, se vivessem hoje, seriam ainda menores que um gato doméstico. Embora possam parecer inofensivos, não devemos subestimá-los. Mesmo os menores predadores poderiam ser caçadores ferozes em seu ambiente específico. Esses crocodilos provavelmente caçavam pequenos répteis e mamíferos, espreitando entre a densa vegetação e esperando o momento perfeito para atacar suas presas. No entanto, nem todos os crocodilos em HK eram tão pequenos. O verdadeiro rei dos predadores aquáticos desta ilha era Alodaposuchus, um crocodilo muito maior e mais perigoso que dominava as abundantes massas de água que pontilhavam a paisagem da ilha. Este crocodilo gigante era um verdadeiro monstro entre seus parentes, medindo cerca de 3 metros, 10 pés, do focinho à cauda, e pesando mais de 100 quilos, 220 libras. Pesava tanto quanto uma grande onça, o que o tornava um dos maiores predadores da ilha. O que tornou Alodaposuchus ainda mais aterrorizante não foi apenas seu tamanho, mas sua capacidade de se esconder tanto na água quanto na terra. Embora esses crocodilos fossem em sua maioria semi-aquáticos, pesquisas revelaram que eles também apresentavam sinais de adaptação à vida terrestre. Seus membros eram relativamente mais longos do que os de outros crocodilos, sugerindo que eles não eram apenas bons nadadores, mas também podiam se mover com agilidade em terra. Isso significa que não bastava ficar longe dos lagos e rios de Hong Kong para estar seguro. Este crocodilo poderia perseguir sua presa até a terra firme, e alguns cientistas especulam que ele poderia até ter corrido rápido o suficiente para alcançar um infeliz dinossauro anão ou qualquer criatura que tentasse escapar. Imagine por um momento caminhar pelas florestas de Hat e, sem avisar, dar de cara com um desses crocodilos gigantes. À primeira vista, parece um crocodilo comum, mas no momento em que ele dá os primeiros passos em sua direção, você percebe que algo está terrivelmente errado. Ele não só pode se mover com agilidade na água, mas também tem a capacidade de segui-lo por terra, o que o torna um predador ainda mais perigoso. Alodaposuchus provavelmente espreitava nas sombras, escondido entre a vegetação ou flutuando logo abaixo da superfície da água. Quando um dinossauro anão ou mamífero se aproximava para beber, este crocodilo lançava um ataque relâmpago, usando a sua poderosa mordida para capturar e arrastar a sua presa para debaixo de água. Os restos fossilizados de seus dentes mostram que eram finamente serrilhados, uma adaptação perfeita para rasgar carne e quebrar ossos, tornando-o um predador ainda mais temível. Uma vez que Alodaposuchus tivesse sua presa em sua mandíbula, não havia como escapar. A presença destes crocodilos na ilha Hat demonstra quão variado era o ecossistema. Embora pterossauros gigantes como o Hatzegopteryx dominassem os céus e dinossauros anões vagassem pela terra, a água era controlada por esses crocodilos, que caçavam impiedosamente qualquer criatura que se aproximasse muito de seu território. Mas mesmo em terra firme, não havia garantia de estar a salvo das suas mandíbulas mortais. A ilha Hat era sem dúvida um lugar cheio de criaturas estranhas, e não eram apenas pterossauros e crocodilos gigantes à espreita em suas florestas e corpos d'água. Um dos habitantes mais interessantes e, de certa forma, perturbadores, eram as cobras. Entre elas,
destacou-se um gênero conhecido como Madsoia, que em alguns casos evoluiu para se tornar a cobra mais longa do planeta naquela época. No entanto, a cobra mais comum em HK não era tão impressionante. Haticdenidos era uma cobra pequena, comparável em tamanho a uma cobra-liga moderna. Embora não fosse venenoso e sua mordida não fosse letal para animais maiores, não era uma criatura que você gostaria de encontrar na estrada. Estas cobras desempenharam um papel importante no ecossistema da ilha, alimentando-se de pequenos mamíferos, insetos e provavelmente até de ovos de dinossauros anões. No entanto, em comparação com os grandes predadores que reinavam em Hat, a sua presença era mais um incômodo do que uma verdadeira ameaça. Mas é claro que a verdadeira emoção de HK estava nos dinossauros. Embora fossem versões miniaturizadas de suas contrapartes continentais, isso não significa que fossem menos interessantes ou intrigantes. Um dos carnívoros mais comuns da ilha era o Elopteryx, também conhecido como Heptasteres ou Brachion, dependendo de para quem você perguntar. Este pequeno dinossauro, com apenas 2,1 metro de comprimento e cerca de 2,5 metros, pesava o mesmo que um grande cão Beagle. E embora parecesse predatório, na verdade tinha uma dieta surpreendentemente pacífica. Apesar de sua aparência, o Elopteryx era equipado com garras minúsculas e reduzidas, sugerindo que não caçava presas grandes, mas provavelmente se dedicava a uma dieta insetívora, baseada principalmente em cupins. Embora isso possa não parecer particularmente emocionante ou assustador, inicialmente houve muita confusão em torno deste dinossauro. Durante algum tempo, os paleontólogos pensaram que o Elopteryx não era um dinossauro, mas uma coruja gigante. Imagine uma coruja com mais de 2 metros de altura e envergadura de 5,4 metros, quase 18 pés, o que a tornaria a maior coruja já registrada. A mera ideia de tal criatura caçando à noite na Ilha Hat é suficiente para causar arrepios na espinha. Felizmente, essa teoria foi descartada e o Elopteryx revelou-se uma espécie bastante inofensiva. No entanto, embora este carnívoro não representasse uma ameaça para os maiores habitantes da ilha, havia outros predadores a considerar. Um dos mais enigmáticos e assustadores foi o Balaur Bondok, uma criatura que ainda confunde os paleontólogos. Durante muito tempo, não ficou claro se este animal era uma ave primitiva ou um dinossauro não aviário, provavelmente um dromeossauro. Embora a maioria das evidências sugira que se tratava de um pássaro, há uma pequena possibilidade de que fosse um tipo de raptor. Seja qual for o caso, esta criatura era incrivelmente interessante e potencialmente muito perigosa. O Balaur Bondok era semelhante em tamanho a um velociraptor, o que significa que não era grande, mas seu poder não residia no tamanho. Apesar de seu corpo pequeno, era extremamente musculoso, com pernas robustas, projetadas para ter força e não velocidade. Esta criatura tinha 2 grandes garras em cada pé, lembrando os dromeossauros. Os pesquisadores acreditam que o Balaur Bondok usava seu corpo musculoso e garras para emboscar suas presas, lançando chutes poderosos que poderiam penetrar profundamente na carne de qualquer animal desavisado. Alguns paleontólogos chegam a sugerir que esse predador poderia ter matado suas presas, segurando-as em suas garras, esperando que elas se esgotassem e comendo-as enquanto ainda estavam vivas, algo que alguns pássaros fazem hoje. Se você encontrar um Balaur Bondok na ilha, a coisa mais prudente a fazer seria virar e correr na direção oposta. No entanto, existe também a possibilidade de este dinossauro, apesar da sua aparência assustadora, não ser tão perigoso quanto parece. Até o momento não foram encontrados fósseis que indiquem com certeza se era carnívoro, onívoro ou mesmo herbívoro. Isto deixa uma auréola de mistério em torno do seu verdadeiro papel no ecossistema de HK, tornando-o um dos predadores mais intrigantes e intrigantes da ilha. A verdade é que HK, com a sua fauna diversificada e predadores estranhos, era um local onde tudo podia acontecer.
Entre os gigantes alados que governavam os céus, os crocodilos que espreitavam nas águas e os dinossauros anões que vagavam pelas florestas, a ilha era um verdadeiro laboratório de evolução. Aqui, a natureza tomou um rumo diferente, criando criaturas adaptadas de forma única ao ambiente da ilha. Quer você fosse uma presa ou um predador, a luta pela sobrevivência em HK era constante e não havia garantias de que você sairia vitorioso. HK, com seus pterossauros gigantes e dinossauros anões, era um verdadeiro microcosmo do Cretáceo. E embora o mundo tenha mudado dramaticamente desde então, os fósseis destas criaturas dão-nos um vislumbre de um passado cheio de mistérios e maravilhas. Quem sabe que outras surpresas nos aguardam nas rochas e sedimentos desta antiga ilha perdida. Um dos predadores mais enigmáticos de HK foi o Megalosaurus hungaricus, cujo nome causa grande confusão. Na realidade, este não era um verdadeiro megalossauro, pois esses dinossauros já haviam sido extintos há muito tempo. O que sabemos sobre esta criatura vem principalmente de dentes fragmentados que foram recuperados, o que deixa muito para a imaginação. No entanto, os paleontólogos estimam que este terópode atingiu um comprimento de aproximadamente 3 metros, o que o torna um dos maiores predadores terrestres da ilha, embora ainda seja pequeno em comparação com outros predadores da sua época no continente. Só porque era o maior predador não aviário de Hatt, não significa que era um monstro gigantesco. Na verdade, comparado aos gigantes carnívoros de outros lugares, o Megalosaurus hungaricus era relativamente modesto. Provavelmente se alimentava dos herbívoros mais comuns da ilha, como o Strutiosaurus, um anquilossauro blindado, e os Almoxes, um pequeno ornitópode que, apesar do nanismo, conseguiu manter um tamanho respeitável. Zalmoxes é particularmente interessante porque foi um dos poucos dinossauros que não foi tão afetado pelo nanismo insular. Embora não tenha se tornado um gigante, permaneceu grande o suficiente para ficar fora do cardápio de predadores menores, pelo menos quando atingiu a idade adulta. No entanto, o que importa aqui é como o ecossistema Hatt funcionava com recursos limitados e como esses dinossauros estavam adaptados para sobreviver em um ambiente tão único. E por falar em gigantes, os titanossauros de Hatt são um exemplo fascinante de como a evolução lida com as limitações de recursos nas ilhas. 2 espécies de titanossauros viviam na ilha, Magyarosaurus e Titanosaurus, ambos sofrendo os efeitos do nanismo insular. Apesar de serem titanossauros, que normalmente são conhecidos por serem alguns dos maiores animais terrestres que já existiram, em HK, estes gigantes foram reduzidos a tamanhos comparáveis ao de um grande cavalo, com um comprimento de aproximadamente 6 metros e um peso de cerca de 1 tonelada. É irônico pensar que neste local os titanossauros, que em outras partes do mundo eram verdadeiros colossos de 40 metros ou mais, aqui eram relativamente pequenos. No entanto, apesar do seu tamanho reduzido, os titanossauros anões HK ainda eram os maiores animais da ilha e provavelmente estavam fora do alcance dos predadores quando atingissem a maturidade. Suas defesas naturais, como os osteodermos, placas ósseas que cobriam seus corpos, forneciam proteção adicional, especialmente útil para juvenis que ainda poderiam estar vulneráveis a ataques de predadores locais. O nanismo insular não afetou apenas os titanossauros. Outros animais da ilha também exibiram características insulares semelhantes, adaptando-se aos recursos limitados do ambiente. Os maiores herbívoros não cresceram tanto como em outras partes do mundo, mas ainda dominaram a paisagem da ilha. No entanto, apesar das suas defesas naturais e tamanho relativo, estes titanossauros anões ainda eram uma parte fundamental do ecossistema HK, e a sua sobrevivência dependia de permanecerem fora do alcance dos pterossauros gigantes que dominavam os céus. HK era um lugar onde as regras da evolução pareciam mudar. Enquanto os herbívoros diminuíam para se adaptarem aos recursos limitados, os pterossauros tornaram-se gigantescos.
criando um paradoxo em que os reis do céu eram muito maiores e mais perigosos do que os predadores terrestres. Este mundo de contrastes mostra-nos como a natureza é capaz de se adaptar e evoluir em resposta às pressões ambientais. Um dos titanossauros mais interessantes da ilha foi o Magyarosaurus, que, além do tamanho anão, possuía osteodermos distribuídos em diferentes partes do corpo. Estas estruturas ósseas forneciam uma camada adicional de proteção, algo que provavelmente foi muito útil para indivíduos jovens que ainda não tinham atingido o seu tamanho total. Os osteodermos do Magyarosaurus serviam como uma espécie de armadura natural, protegendo-os de ataques de predadores como o Megalosaurus hungáricos, ou até mesmo de pterossauros menores que surgiam do céu. A evolução na ilha HK criou um ecossistema único, onde a sobrevivência dependia não apenas do tamanho ou da força, mas das adaptações específicas que cada criatura desenvolveu para sobreviver neste ambiente tão particular. De gigantes aéreos a dinossauros em miniatura, cada animal desempenhou um papel crucial na cadeia alimentar de Hong Kong. Outro dos dinossauros que habitaram a ilha foi o Tomorosaurus, um hadrossauro herbívoro de médio porte que vivia nas florestas da ilha. Com cerca de 5 metros de comprimento e pesando aproximadamente meia tonelada, esse dinossauro havia sofrido os efeitos do nanismo insular, tornando-o muito menor que seus parentes do continente. Sua dieta consistia principalmente de arbustos e plantas herbáceas, sugerindo que esse dinossauro preferia ficar escondido nas densas florestas de HK, longe dos olhos famintos de predadores como o Hatzegopteryx. Porém, a vida não foi fácil para o Tomorosaurus. Além de ter que lidar com predadores, esse dinossauro também teve que lidar com doenças que afetaram sua qualidade de vida. Um fóssil recuperado de um desses animais mostra um grande tumor na mandíbula inferior, o que provavelmente dificultou sua alimentação e acabou contribuindo para sua morte. Mesmo que este tumor não fosse cancerígeno, o crescimento constante da massa teria tornado cada vez mais difícil para o dinossauro encontrar comida suficiente para sobreviver. O curioso de Hatch é que, enquanto muitos de seus habitantes sofriam de nanismo, outros vivenciavam o contrário, o gigantismo insular. Um exemplo extremo disso é o Gigantavis, uma ave gigantesca que se tornou uma das criaturas mais imponentes da ilha. Durante o Mesozoico, a maioria dos pássaros eram pequenos, mas o Gigantavis quebrou todas as expectativas. Com um tamanho semelhante ao de uma avestruz moderna e pesando cerca de 141 quilogramas, esta ave foi a maior que já existiu na ilha e até uma das mais pesadas em geral. O papel que Gigantavis desempenhou no ecossistema de HK permanece um mistério. Um dos grandes desafios dos paleontólogos é que nunca foi encontrado um crânio deste animal. Isso deixa muitas questões em aberto sobre sua dieta. Alguns cientistas sugeriram que poderia ter sido semelhante às aves terroristas do Cenozoico, caçadoras de animais menores. No entanto, a estrutura do seu corpo e membros não suporta esta teoria. Na verdade, seu fêmur grosso e robusto lembra mais os extintos pássaros moa, sugerindo que Gigantavis era um animal mais lento, mais adaptado a uma dieta de forrageamento do que de caça. É possível que os Gigantavis vivessem de forma semelhante aos moas, alimentando-se de frutas, folhas e gramíneas. Mas sem evidências diretas do seu crânio, esta é apenas uma hipótese. A preferência desta ave por áreas afastadas de rios e lagos também tornou menos provável que fosse fossilizada, complicando ainda mais a descoberta de mais vestígios que pudessem esclarecer o seu estilo de vida. No entanto, embora o Gigantavis possa ter sido uma criatura pacífica, o seu tamanho imponente teria sido suficiente para assustar qualquer um que cruzasse o seu caminho. A ilha HK não era apenas o lar desses enigmáticos habitantes terrestres e voadores, mas também de outros predadores da ilha, como os crocodilos. Entre eles, Alodaposuchus, espécie que atingiu tamanho impressionante na ilha.
Com 3 metros de comprimento e pesando mais de 100 quilos, este crocodilo semiaquático dominava os rios e lagos de Hatt, emboscando qualquer animal que se aproximasse para beber água. O interessante desta espécie é que, ao contrário de outros crocodilos, apresentou adaptações que lhe permitiram passar mais tempo em terra firme, tornando-se uma ameaça não só perto da água, mas também em planícies e zonas mais secas. As cobras também faziam parte deste complexo ecossistema. Embora a maioria das espécies fosse pequena e não representasse grande ameaça, uma cobra conhecida como Madtsoia foi a mais longa de todas em determinados momentos. No entanto, apesar do seu comprimento, esta cobra não era venenosa e provavelmente não representava grande perigo para animais de grande porte, embora a sua mordida fosse dolorosa para qualquer presa infeliz que cruzasse o seu caminho. É claro que, além de pássaros gigantes e crocodilos, havia também outros predadores mais tradicionais em HK, embora fossem em sua maioria pequenos dinossauros. Um exemplo é o Elopteryx, um pequeno dinossauro de apenas 2 metros de comprimento que pertencia à família dos alvarezsaurídeos. Embora o seu tamanho o tornasse menos ameaçador, o Elopteryx era um insetívoro especializado, alimentando-se principalmente de cupins e outros insetos. A certa altura, pensou-se erroneamente que era uma coruja gigante, o que teria sido ainda mais assustador. Mas felizmente acabou sendo muito menos intimidante. No entanto, nem todos os predadores em HK eram inofensivos. O Balaur Bondok, uma criatura misteriosa que os paleontólogos ainda não classificaram corretamente, fascina os pesquisadores há anos. O animal do tamanho de um velociraptor tinha anatomia muscular e pernas poderosas, sugerindo que foi projetado para emboscar suas presas e despachá-las rapidamente. Embora alguns acreditem que o Balaur Bondok possa ter sido uma ave primitiva, outros sugerem que poderia ter sido um dromeossauro, um caçador ágil e mortal que usava as suas garras para segurar e possivelmente matar as suas presas lentamente. O que torna a história do Balaur Bondok ainda mais intrigante é que, apesar dos fósseis bem preservados do seu corpo, os investigadores nunca encontraram um crânio, deixando aberta a possibilidade de que não fosse um carnívoro. Poderia ter sido onívoro ou mesmo herbívoro, desafiando a nossa compreensão deste misterioso animal. Agora, imagine estar nas águas rasas da ilha HK, um lugar onde não apenas as terras eram habitadas por dinossauros e criaturas gigantes, mas o mar também era um foco de predadores ainda mais assustadores. Durante o período Cretáceo, as águas que rodeiam a ilha não eram propriamente um local onde se desejasse nadar. E aqui, a diversidade de predadores marinhos atingiu níveis extremos, com mosassauros, plesiosauros e tubarões dominando o ecossistema aquático. Um dos habitantes mais temíveis destas águas foi o Mosasaurus hoffmanni, um dos maiores mosassauros que já existiram. Com mais de 9 metros de comprimento, era uma verdadeira máquina de caça nos mares de Hatt. Seu tamanho facilmente se compara ao de algumas baleias modernas e, com uma mandíbula cheia de dentes afiados, foi perfeitamente projetado para capturar quase tudo que se movesse em seu território. Mas o que realmente tornou este lugar único não foi apenas a presença deste gigante, mas o fato de o ecossistema marinho de HK abrigar uma diversidade impressionante de mosassauros. Pelo menos 9 gêneros diferentes partilhavam o mesmo espaço, tornando estas águas um dos locais mais perigosos do mundo naquela época. Além do Mosasaurus hoffmanni, existiam outras espécies gigantes, como o Prognathodon, uma criatura igualmente monstruosa que podia medir mais de 9 metros. Imagine que você está nadando com calma e, de repente, vê a sombra de um desses predadores passar por baixo de você. Este mosassauro não era conhecido apenas por seu tamanho, mas também por sua mordida poderosa e sua capacidade de emboscar presas em águas rasas. Para piorar a situação, mesmo o menor mosassauro desta área, o Carinodens, tinha um tamanho respeitável, comparável ao de um grande tubarão-touro moderno.
Mas não eram apenas os mosassauros que espreitavam nas águas de Hong Kong. Os plesiosauros, com pescoços longos e corpos aerodinâmicos, também patrulhavam essas águas. Embora não sejam conhecidos por serem especialmente perigosos para os seres humanos ou criaturas do tamanho de um pequeno dinossauro, a sua mera aparência teria sido suficiente para causar pânico. Seus corpos serpentinos, acompanhados por um pescoço longo e fino, teriam criado uma cena surreal em qualquer encontro próximo. Porém, o que realmente acrescenta um toque de terror a estas águas são os tubarões. A ilha HK não era apenas um paraíso para mosassauros e plesiosauros, mas também para uma grande variedade de espécies de tubarões. Entre eles, o Cretoxirina, tubarão que podia atingir até 6,4 metros de comprimento e era conhecido por sua agressividade e velocidade. Se você se deparasse com um desses tubarões, provavelmente nem teria tempo de reagir antes de ser vítima de sua mordida letal. E se isso não bastasse, as águas de HK também nadavam Lepidotes, um tubarão-cavala menos conhecido, mas não menos impressionante. Este tubarão podia atingir até 8,3 metros de comprimento, o que o aproximava do tamanho de um tubarão-baleia moderno, embora seu comportamento fosse muito mais agressivo. O que é perturbador neste tubarão em particular é que ele demonstrava uma clara preferência por águas rasas, logo ao largo da costa, o que o tornava uma ameaça constante para qualquer criatura que se aproximasse da costa em busca de água ou simplesmente para descansar. E para completar este pesadelo marinho, havia também os tubarões-corvos, que, embora menores que os gigantes acima mencionados, eram conhecidos pelo seu apetite insaciável. Estes tubarões não só caçavam animais marinhos, mas eram conhecidos por incluir na sua dieta criaturas que não viviam necessariamente na água, como os pterossauros que voavam perto da superfície ou mesmo os dinossauros que se aventuravam demasiado perto da costa. A ideia de que esses tubarões poderiam atacar criaturas terrestres simplesmente acrescenta uma camada extra de horror à vida em Hat. Este mosaico de predadores marinhos tornou as águas ao redor da ilha ainda mais perigosas do que a própria terra. Se você já ficou preso em HK, fugir para o mar não seria uma opção mais segura. Com mosassauros, tubarões gigantes e outros animais aquáticos, não importa onde você fosse, a morte poderia estar à espreita tanto na terra quanto na água. Se você ficasse preso na ilha Hat, não apenas teria que se preocupar com predadores gigantes, dinossauros anões e habitantes marinhos aterrorizantes, mas a própria ilha parecia determinada a exterminar qualquer um que a habitasse. A Mãe Natureza não foi exatamente gentil com a ilha HK, e esta região estava cheia de perigos naturais. Uma das mais proeminentes foram as erupções vulcânicas. Estudos geológicos mostram que HK era uma área altamente ativa em termos de vulcanismo. De vez em quando, a ilha ficava coberta por espessas camadas de cinzas vulcânicas, sufocando a vida, destruindo a vegetação e causando estragos nos seus ecossistemas. Imagine viver num local onde, a qualquer momento, sem aviso prévio, o céu fica completamente escuro e uma chuva de cinzas desce, cobrindo todos os cantos da ilha. Os animais, incapazes de se adaptar à rápida transformação do meio ambiente, teriam caído em massa. Isso adicionou outro nível de dificuldade à vida em Hat, onde predadores gigantes e criaturas aterrorizantes eram uma ameaça constante. No entanto, por favor, se você gostou deste vídeo, adoraríamos se você pudesse clicar no botão de inscrição. Isso nos dá motivação para continuar criando conteúdo de qualidade. Vejo você no próximo vídeo.